Uma outra aqui é de subdivisão planar. O plano é dividido em polígonos, os polígonos se articulam, né? Não tem superposição entre os polígonos, não tem espaço entre eles. Típico de divisão política, né? Pega o Brasil, divide por estados, não tem nenhum pedaço que não pertence a nenhum estado, não tem nenhum pedaço que pertence a 2 estados ao mesmo tempo. Né? E os estados em municípios, os municípios em bairros e assim por diante. Devemos fazer essa hierarquia de subdivisões territoriais. Esse especificamente exemplo aqui, está difícil de enxergar, é a divisão de Belo Horizonte em setores do censo. Né? Então, cada polígonozinho daquele ficou sob responsabilidade de um recenseador para contar a população. Acumulando todos os carinhas aqui, você tem a população do município. Se você souber a população em cada quadradinho, você consegue ver a densidade dentro do município. O que acontece? Né? Uma outra forma de representação ainda é por triangulação. Redes triangulares e regulares. Muito interessante para relevo. Né? Você tem a coordenada Z, só nos vértices dos triângulos, forma a triangulação, o triângulo é sempre plano, então aquele ali vira uma faceta e é uma simplificação da superfície complexa. Quem gosta desse tipo de coisa é a turma de computação gráfica, né? É fazer a cara do Schwarzenegger para o filme lá no cinema, apresentar o camarada assim, né? Quer dizer, fazer o filme de animação, as coisas tridimensionais, tem uma malha desse tipo ali por trás. Serve para nós aqui também, porque as posições podem ser dadas na superfície do planeta, e o valor do Z está codificado em cada ponto, de modo que eu posso pegar isso e enxergar em 3D, posso pegar isso e interceptar com planos, fazer análise geométrica em cima disso, para determinar saídas. A gente tem um modelo de dados, né, que foi desenvolvido aqui pela gente justamente para modelar aplicações geográficas. A gente chama de OMTG, né, que é Object Modeling Technique for Geographic Applications. Né? Ele é semelhante ao ML, né, no projeto de engenharia de software, e a gente usa esse mesmo tipo de representação aqui do ML, com classe, atributos e operações, para indicar classes geográficas também. A gente repara um cantinho aqui, ó, e nesse cantinho indica o tipo de representação que a gente vai usar. Tá? E aí, por exemplo, temperatura representada com a rede triangular irregular. Ou tipo de solo em uma malha de polígonos adjacentes ali de subdivisão planar. Né? Também para os outros geométricos aqui. Uma árvore representada com ponto, meio fio da rua representado com linha, as edificações representadas com polígonos. A gente usa essas caixinhas, indicando as classes, e vamos trabalhar também no relacionamento entre essas classes, para poder construir um diagrama que vai, então, ser depois usado para implementar o banco de dados todo. Né? Esse tipo de detalhamento é que eu realmente não tenho tempo de trazer aqui para vocês, mas só dar uma ideia de como é que essa coisa funciona e os tipos de relacionamento que a gente representa. Né? Por exemplo, tem aqui o relacionamento por associação simples, semelhante ao entidade de relacionamento, o relacionamento comum que se encontra nos diagramas UML. Esse aqui, que deveria ser uma linha tracejada, um relacionamento espacial, significa que dentro do banco, edificação tem a ver com lote, mas não vai ter nada armazenado no banco que indica a que lote a edificação pertence. Dentro de que lote a edificação está. O relacionamento é chamado container, está vendo? Lote contém edificação. Então, qual edificação que o lote contém? Isso não está explicitado lá. Vai ter que ser deduzido com base na forma geométrica do lote e na forma geométrica da edificação. Então, um algoritmo vai determinar quem está dentro de quem para materializar esse relacionamento lá. O outro tipo de relacionamento é o de arco-nó aqui, né, para formar redes, entre uma classe de nós e uma classe de arcos, no caso aqui a rede viária, isso aqui deveria estar tracejado. E é possível, inclusive, definir redes usando só arcos, em que o ponto extremo de um arco, os extremos do arco no início e no fim, são usados como ponto de conexão com outros arcos. Bom, existe também para o MTG a noção de generalização e especialização, como tem na UML. Uma generalização e especialização comum, como aqui, ó, por exemplo, a propriedade pode ser territorial ou predial. Isso aqui funciona, essas duas, como subclasses dessa classe que está aqui em cima. Todo mundo que está aqui pertence aqui também. Né? Porém, nem todo mundo aqui precisa pertencer a uma das de baixo, dependendo do caso. Nós podemos fazer isso espacialmente também. Então, por exemplo, tem um lote, o lote pode ser edificado ou vago. Todo mundo pertence à mesma categoria de lote, então na hora do projeto nós vamos poder diferenciar isso.
né? Nós temos possibilidade de fazer especializações disjuntas e parciais, tipo placa de trânsito. O triângulozinho branco indica que as subclasses são disjuntas, ou seja, a placa de trânsito não pode ser ao mesmo tempo de ponto de ônibus e de parada proibida, né? Quando está preto aqui o triângulozinho, quer dizer que as subclasses podem ser superpostas. Então, atividade econômica. Tem comércio, tem indústria, mas uma mesma atividade econômica pode ser comércio e indústria ao mesmo tempo. E no caso, eu estou representando como ponto da localização da atividade econômica. Esses dois aqui embaixo tem uma bolinha em cima do triângulo, para dizer que a especialização é total, enquanto aqui em cima é parcial. Aqui em cima é parcial para dizer que placa de trânsito pode ser ponto de ônibus, parada proibida, ou outras, que não estão indicadas. Aqui embaixo não, tem a bolinha, está dizendo que a escola pode ser pública ou particular, e mais nenhuma. Tem que ser uma das duas, né? Olha esse aqui, terminal de transporte, tem que ser metrô ou ônibus, mas eu não tenho outra coisa, ferry boat, não está incluído nesse negócio, né? Então é total aqui nesse sentido. Esse tipo de distinção total, parcial, disjunto, sobreposto, conforme a metodologia de modelagem de banco convencional, ela existe. No ER estendido lá, que a gente vê, o livro do Elmaz Navati, famoso aqui, tem isso, né? Mas então para nós a gente codifica isso desse jeito. O detalhe importante para a gente aqui é o seguinte: a representação usada na superclasse tem que ser a mesma das subclasses. A subclasse é o elemento da mesma natureza da superclasse. Então, você não altera, não tem jeito de alterar a representação. Existe aí uma construção aqui de agregação, né? Essa noção de agregação existe na modelagem do banco convencional. Você fazer umas coisas desse tipo aqui, né? Você tem aqui táxi, agregação de táxi gera frota. Aqui nós podemos fazer isso entre classes geográficas e não geográficas, tipo agregar segmentos de logradouro para formar o logradouro. Os segmentos são representados como arco, fazendo parte daquela representação de rede, e o conjunto deles forma o logradouro inteiro. E o logradouro nem precisa ter representação geográfica, porque ele pode usar essa aqui, né? E nesse caso aqui, ó, lote, agregação de lotes produz as quadras, né? Geometria, fazer a união geométrica dos lotes para produzir as quadras, um elemento de projeto. Mais um tipo de relacionamento aqui é essa generalização conceitual. Aqui eu tenho uma coisa mais genérica, que está aqui como superclasse, Rio. E aqui a generalização conceitual me permite escolher alternativas diferentes de representação do rio. Posso representar o rio pelo eixo, a linhazinha lá no meio, as linhas das margens, ou a área inundada pelo rio, ou o arco, que é o segmento do rio, no sentido de fluxo conectado em nós e tudo mais. Ou outro exemplo aqui, a cidade. Vai ser representado por um ponto, que é onde está a sede do município, ou por um polígono que delimita a fronteira da cidade toda, né? Então, as representações vão poder conviver no mesmo banco de dados lá. Todos os elementos vão ser usados, então, na construção do esquema do banco, para ele depois vir a lançar, ou criar esse banco no ambiente de implementação. Uma coisa que eu quero aqui discutir com um pouco mais de detalhe com vocês é a parte de relacionamentos espaciais, então a noção de como é que esse negócio tem que funcionar, né? Esse tipo de relacionamentos são justamente um dos grandes pontos de diferenciação dos bancos geográficos convencionais. Nós precisamos saber caracterizar os relacionamentos entre os objetos de uma maneira que seja significativa e que a gente consiga reproduzir com precisão na hora de fazer, por exemplo, uma expressão SQL. Então, por exemplo, eu quero saber quais aeroportos existem dentro do estado de Minas Gerais. Vamos dizer que eu represente os aeroportos como pontos, e o estado de Minas Gerais é um polígono dentro do Brasil. Então, eu quero saber que pontos estão dentro daquele polígono. Muito claro, né? Agora, pensa o seguinte, um exemplo. Eu quero saber que estados do Brasil o Rio São Francisco atravessa. Quem sabe? Minas Gerais? Bahia? Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Mas ele não passa na fronteira entre Pernambuco e Bahia e entre Alagoas e Sergipe? Eu não falei atravessa? Então quer dizer, eu tenho que dizer mais claramente o que é que eu quero dizer quando eu falo atravessa. Certo? Atravessa é passar pelo meio? Passar na fronteira qualifica como atravessa? Entendeu? Então nós temos que dar mais precisão à expressão dos relacionamentos para a gente conseguir codificar isso do jeito que tem que ser, né?
Para isso tem essa noção de topologia com relacionamentos espaciais, e a topologia está meio que no meio de campo entre matemática, geometria, e utilizável para a gente em sistema de informação geográfica, banco de dados geográfico. Né? Nosso desafio é trazer os conceitos, esses que estão na ponta da linha das expressões, no atravessa, no cruza, no corta, no etc., para algo implementável, né? sem margem a erro. Então, a definição de topologia é aquele treco ali, olha só que coisa do outro mundo. O ramo da matemática que estuda as propriedades das configurações geométricas que não são alteradas por transformações ou deformações homomórficas. Pouquíssimas palavras com menos de 10 letras ali, né? Caramba! Então é o seguinte, configurações geométricas são formas geométricas comparadas umas com as outras, em comparação umas com as outras. Transformações ou deformações homomórficas são aquelas que vão afetar a geometria dos objetos sem afetar o posicionamento relativo dos objetos. Imagina o seguinte, que a gente desenha dois objetos aqui. Tá? Imagina que o quadro é uma folha de borracha. Se eu esticar e encolher o quadro ali de um jeito razoável, eu posso transformar aquele retângulo em círculo, o triângulo em hexágono, mas eu não vou nunca conseguir tirar o triângulo de dentro do retângulo. Então, esse tipo de transformação, ela é homomórfica, porque ela não altera a propriedade de comparação, posicionamento relativo entre os dois objetos. Né? E é isso que interessa aqui para o estudo da topologia da gente. Independente das coordenadas que são usadas aqui, o triângulo não sai do retângulo. Esses são objetos geográficos, se eu usar a projeção A, a projeção B, o centro de coordenada A, o centro de coordenada B, o triângulo está sempre dentro do retângulo. Tá certo? Então, essas que interessam para a gente. Chama então de, simplificando aqui, o americano chama de geometria da folha de borracha, rubber sheet geometry. Né? Então, essas transformações são topológicas, respeitam essa regra. Translação, rotação, mudança de escala, posso girar isso aqui, posso ampliar, encolher, aumentar a escala, diminuir a escala, que eu não vou alterar o posicionamento relativo dos objetos. O que é não topológico? Cortar, dividir em partes, fazer buraco. Tá? Se eu vier aqui recortar o triângulo e colar ele fora aqui, não vale. Não é uma transformação aceitável daquele tipo topológico. E essas configurações topológicas têm propriedades que são sempre preservadas pelas transformações. Então, quem está conectado em quem está separado ou disjunto de alguém, quem intercepta alguém, vai ser sempre preservado. Quem é 2D vai permanecer 2D. Se eu encolher isso aqui, o quadro, pegar a folha de borracha, encolher, vai ter sempre um pedacinho de borracha entre uma margem e a outra. E o retângulo nunca vai virar uma linha. Então, aquelas formas de representação, elas são topologicamente distintas. Os polígonos não viram linha, as linhas não viram ponto. Não tem jeito de fazer isso com transformações topológicas. Né? Então, essas coisas são as propriedades que a gente quer preservar. Outras propriedades não são preservadas quando a gente faz transformação. Você vai lembrar da decoreba lá da geografia lá do colégio? Falar que conforme a projeção cartográfica, ele preserva as áreas, mas modifica as dimensões, ou modifica as distâncias. Né? Como você não pode pegar um planisfério e medir uma distância na região do Brasil do mapa, pegar a mesma distância e querer calcular, ver qual que é essa distância lá no Canadá. Porque a distorção lá no Canadá é maior que a distorção aqui no Brasil, o mapa causa. Então, comprimentos, áreas, direções e formas são afetadas pelas transformações. Né? Mas o posicionamento relativo não. E esse é o que interessa para a gente na hora de fazer relacionamentos entre objetos. Então, pela topologia, tudo isso aí é a mesma coisa. Tá certo? Porque se eu esticar ou encolher a folha de borracha, eu transformo qualquer um desses em qualquer um outro desses. Tá? Por outro lado, esses aqui são todos diferentes. Não tem jeito da folha de borracha me produzir um a partir do outro. Ok? Então, raciocina na topologia como se fosse uma geometria qualitativa. É uma geometria que trata de relacionamentos, comparações. Né? Isso é uma área de pesquisa para geoinformática
na coisa do raciocínio espacial qualitativo, que é entender como as pessoas transformam essas noções de topologia, de posicionamento relativo de objeto, em expressões da linguagem natural. Né? E como é que você pode pegar a expressão de linguagem natural e obter de volta os posicionamentos relativos. Né? Então, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tem aquilo ali. A é vizinho de B. Tá? Vamos lá. B envolve C. Portanto, C está fora de A. Verdadeiro ou falso? Eu já escutei um arriscado verdadeiro aqui, mas... Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Qual que é o processo de levar para raciocinar e chegar lá? Você imaginou um A assim, né? Ah, imaginou o A é vizinho do B. Vou desenhar um B aqui, ó. O A está aqui, né? O B está aqui, né? O A envolve C, né? Não, o B envolve C. Está o C aqui, né? Portanto, C está fora de A, né? Alguém falou que ABC era o polígono aqui? Que era quadrado, triângulo, círculo, hexágono? Alguém falou? Não precisou falar. É o jeito que a gente raciocina. Já pensa assim, é natural para a gente pensar assim. Alguém pensou, por exemplo, que o C podia estar colado aqui na fronteira? Se você tivesse colado na fronteira, furava aqui? Ele continua fora, né? Ah, fora, mas encostando é fora, né? Ok? Encostando, mas fora é fora. Ok? Né? Topologia de jogo de futebol não é assim não, né? Bom, entendendo, né? Quer dizer, cada um botou na cabeça uma forma geométrica qualquer para o A, para o B e para o C e tentou encontrar um furo no raciocínio, tentou pensar numa configuração. A configuração vem lá da primeira definição da topologia, né? O termo. Uma configuração, um posicionamento relativo do A, do B e do C na cabeça aqui, que furasse isso. Ó, que vocês não conseguiram encontrar, fala assim, verdadeiro. Mas com o pé atrás, né? Assim, sei lá se eu pensei em todas as possibilidades, certo? Mas é da natureza, cara. Isso é assim. E pensar de 300 formas geométricas diferentes, e não importa qual forma geométrica exata, quais coordenadas, não importa nada disso. Importa que, relativamente, a gente resolve o problema. Agora, todo o raciocínio dependeu da interpretação que a gente deu para vizinho de, envolve e fora de. Tem uma interpretação aí que é de linguagem. Ela não é formalmente definida matematicamente. Portanto, nós estamos fazendo analogias e estamos raciocinando simbolicamente. Né? E essas analogias são traduzidas na linguagem natural. A linguagem natural tem um monte de ambiguidade, um monte de problema para a gente resolver. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, falando de posicionamento relativo de objetos, todo mundo tem um conhecimento intuitivo disso, a gente falando numa expressão de linguagem natural, um posicionamento relativo, as pessoas mais ou menos resolvem. Às vezes dá problema. Dá para ver ali? Tá ruim essa cor, né? Responde aquela para mim, que é o exemplo de São Francisco. Em qual ou quais dessas situações aí, A, B, C e D, a linha cruza o polígono? Depende do que eu estou querendo dizer com cruza. Ok? Se eu não tiver uma definição clara do que cruza significa, eu não consigo resolver essa pergunta. Ou pessoas diferentes vão ter respostas diferentes para essa pergunta. Né? Será que cruza é o B? Entendeu? Será que esse aqui passando na fronteira, o C aqui, ele qualifica como cruza? É a mesma brincadeira do São Francisco. Né? Então a gente precisa formular mais precisamente o que cada relacionamento quer dizer. Então o desafio então é encontrar mecanismos para representar isso, para simular o jeito que as pessoas pensam. Isso foi feito usando uma teoria chamada teoria de conjuntos de pontos. O camarada raciocina da seguinte maneira. Um conjunto de pontos, por exemplo, aqui definido esse azulzinho com a fronteira aqui, ó, eu vou indicar. Os pontinhos azuis aqui são o interior do conjunto. Tá? O pretinho aqui é a fronteira do conjunto. Pertence ao conjunto. O que é branco aqui está fora do conjunto. Tá? Então o interior é a bolinha.
é o azul. A com bolinha em cima é o azul, pontos do interior. A fronteira, aliás, a fronteira é o Dzinho A, tipo uma derivada parcial aqui, ó. Por exemplo, a fronteira é a interseção entre todo mundo que contém o A, todos os conjuntos fechados contêm o A, e a diferença do espaço com A. O A menos aqui é o branco. O A barra é todo mundo que contém o A. A interseção entre A barra e A barra negativa é a fronteira do A. Bom, não encrenca com isso. É a linha preta. Um pontinho só, o contorno dos objetos. Né? A interseção entre interior e fronteira é vazio. O ponto não está pertencendo ao mesmo tempo à fronteira e ao interior. Né? E a união do interior com a fronteira é o próprio conjunto. É o conjunto completo fechado, que é o A barra lá, que é a bolinha azul com a fronteira preta. Ok. Vamos fazer isso agora, então. Vamos pensar em que tipos de combinações podem ocorrer entre dois objetos. O cara pensou nisso e chegou nessa matriz ali, ó, chamada matriz de 4 interseções. Ele vai olhar se existe ou não interseção entre o interior do A e o interior do B. Se existe ou não interseção entre a fronteira do A e o interior do B. E assim por diante. Preencha esses 4 aí. Verdadeiro ou falso em cada um deles. Ou vazio e não vazio em cada um deles, nós estamos tratando de conjunto. Né? Conforme o que sair nessa matriz, a gente tem um relacionamento topológico diferente. Porque tem características diferentes na interseção interior com fronteira, e na hora que você fizer as transformações homomórficas lá, não vai ser alterado e vai dar no mesmo. Então, pegando essa matriz de 4 interseções, dá 16 combinações possíveis para ela. Algumas dessas combinações são impossíveis de acontecer na realidade. Porque não dá, por exemplo, para um camarada, as fronteiras têm interseção, e o interior de um tem interseção com o interior do outro, mas o interior do outro não tem interseção com o interior do um. Impossível. Então dá para pegar esses casos e cortar algumas configurações aqui que são impossíveis. Não dá para acontecer nunca. Tem algumas a mais aqui que tem casos especiais que saem fora também, essas duas. No final sobram essas 8 aí, ó. E essas 8 são caracterizadas assim. O cara pegou essas 8 e deu um nome para cada uma. Ah, corresponde a 100% da linguagem natural? Não corresponde. Você pode dar outros nomes para essas coisas. Mas fica uma coisa convencionada. O cara que eu colocar, implementar no meu banco de dados aqui, uma função para determinar se um objeto sobrepõe o outro, ou cruza o outro, ou corta o outro, eu vou usar uma dessas formas aí. Então, por exemplo, aqui, ó, disjuntos, tudo é vazio. Um contém o outro, tem não vazio numa linha, outra toda vazia, certo? E aí por diante. Contém, lá de dentro, contido. Toca, meet, encontra só as fronteiras. Overlap, um pedacinho de um superpõe um pedacinho do outro. Esse aqui, covers, um está dentro do outro e a fronteira toca por dentro. Coberto por, um contém o outro e a fronteira toca por dentro. Tá? E iguais quando a superfície, quando as fronteiras coincidem, os interiores coincidem, mas interior com fronteira nunca tem interseção. Com essas 8 aí, dá para a gente então caracterizar precisamente os relacionamentos. Então, a hora que eu escrevo lá no diagrama do banco, lote contém edificação, eu quero dizer isto. Eu não quero dizer isto. E eu tenho um jeito preciso de implementar isso com uma função para rodar isso no banco e depois testar isso na consulta. Sem isso, nós não conseguimos depois ter consistência nos resultados. Né? O bacana é que essa matriz aqui com 4 interseções, pensada aqui para polígonos, né, tem um monte de propriedades aqui que eu não vou preencher, não vou cobrir. Tem, na verdade, umas aqui que são reflexivas e outras que são definíveis a partir da outra. Então, dá para reduzir isso a um conjunto mínimo de 5 relações. 5 relacionamentos. Não é conveniente ficar com 5, vamos botar os nomes em todas, dá tudo igual. Né? Os nomes são indicativos, vale a matriz, e a gente poderia estender esse raciocínio para outros tipos de representação. Por exemplo, aqui, ó, linhas, linha com linha. Vou considerar a fronteira são os pontos extremos da linha, e o interior são os pontos intermediários aqui da linha. Então dá para ver disjunto, toca, overlap, contém, inside, coberto por, cobre e igual. Vou fazer todas o mesmo raciocínio de 4 interseções para linhas. As matrizes são iguais, exceto esse ponto aqui do overlap.
né? Dá uma diferencinha ali. Ou para estender isso aqui com linhas poligonais, tem vários vértices ao longo delas, então dá para estender o raciocínio. Nesse caso aqui, para eu caracterizar a topologia, eu teria que colocar mais uma dimensão na matriz. Fazer uma matriz de 9 interseções. Leva em consideração interior, fronteira e complemento, nem a área branca. Como é que a área branca em relação a um se comporta em relação à área branca do outro, né? Caracterizando essa matriz de 9 interseções, dá para definir as mesmas 8 relações, os 8 relacionamentos e mais outros aqui. Ó. Linha com linha com polígono, etc. Né? A turma que inventou isso aqui encheu os corredores da Universidade de Cartaz com essas definições, né? E isso foi adotado muito intensivamente de lá para cá e é o que está implementado no banco depois, mas a gente vai ver amanhã as expressões de SQL do banco geográfico, como é que entra isso. Né? As 8 relações dá para organizar numa espécie de um grafo assim, ó, que dá uma distância, uma diferença topológica entre uma configuração e outra. Chama isso aqui de grafo das amebinhas, né? Amebinhas disjuntas, elas se encontram, aí elas se superpõem, né? Aí uma passa para dentro da outra, a outra passa para dentro da uma, e tem essa configuração. Essa figurinha aqui, ó, dá para virar um grafo assim, representado em tabela, mas ela foi usada para uma análise interessante de comparação entre regiões, estudo conceitual. O cara pegou todas as configurações, situação entre linhas e polígonos e organizou por diferença topológica. De cada nó para cada nó vizinho aqui nesse grafo, tem diferença topológica de 1 em relação a isso aqui. Esse camarada aqui, então, usou esse grafo e começou a fazer uma pesquisa com questionários para as pessoas dizendo o seguinte, a linha é uma estrada, o polígono é um parque. Aí a frase é, a estrada corta o parque. E o cara tinha que indicar se concorda, mais ou menos, ou discorda. Manja esse tipo de questionário? Mandou aqui. Tá? E eles avaliaram, nas diversas configurações, qual a interpretação que as pessoas davam para as expressões. Então, por exemplo, estrada cruza o parque. Isso aqui, ó, entre 20% e 43% concordam que esse aqui representa estrada corta o parque. E esse aqui, menos de 17% concordam que a estrada corta o parque. No meio, mais de 62% das pessoas acham que isso aqui indica que estrada corta o parque. 100% não tem lugar nenhum. Tá? E eu dizendo, então, crosses é esses caras aqui. Goes into, esses caras aqui concordam que é goes into. Goes along, passa na fronteira, né? Entra no parque, são esses aqui que são destacados. Olha que interessante, cada situação de linguagem natural é mapeada por um conjunto de situações topológicas diferentes. E aí dá para pegar e pensar em inferência também. Lembra da brincadeira do A com B com C, né? Aqui, né? Então, A toca B, B contém C, quer dizer que A é disjunto de C. Foi o que nós deduzimos da outra vez. Só que agora colocando os nomes nos relacionamentos. Os caras fizeram isso aqui, ó. A com B, disjunto aqui, ó. Ou A com B toca aqui, ó. B com C, inside, aqui, ó. Não, é aqui, ó. B inside C. A disjunto de B, cruzamento desse da inferência que é C disjunto de A. Dá para deduzir as coisas num esquema desse. Por inferência, dá para implementar esse negócio e a gente ter uma maneira de deduzir relacionamentos a partir de relacionamentos existentes. Enfim, tem outras extensões aqui com relacionamentos direcionais. Quem está ao norte de, ao sul de, com outros tipos de tratamento. Nem precisa a gente cobrir isso aqui, não. O objetivo aqui é mostrar para vocês como é que, de repente, relacionamentos nos bancos geográficos têm que ser especializados. A gente tem que ter naturezas diferentes de relacionamentos e conseguir caracterizar isso precisamente. O projeto do banco vai envolver isso. Abstrair as coisas da realidade, decidir a forma de representação, escolher naturalmente atributos e tudo mais, como você faz no processo convencional, mas naquelas classes que têm representação espacial, nós definimos como elas se relacionam com as outras, se relacionam de forma convencional com troca de chave estrangeira com chave primária ou não, se relacionam espacialmente, de que jeito se relacionam espacialmente, que mecanismo vão usar para deduzir o relacionamento quando for a hora. Né? Tudo vai ter que fazer parte do projeto. Desse projeto nós vamos deduzir
restrições de integridade, como no banco convencional, mas também restrições de integridade espaciais. Tem que estudar esse negócio também. E decidir as formas de implementação física nas tabelas, as estruturas de suporte, como indexação e tudo mais, e fazer uma extensão da linguagem de consulta para eu conseguir manipular isso no final. Tá? Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente retoma vendo as formas de armazenamento, como a coisa é codificada no banco, eu já dei uma pinta aqui de como é que o negócio é, que alternativa a gente tem na parte física, uma olhada na correspondência entre essas representações conceituais ali e as da parte física, ver